Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados. Já estamos no programa de número 226. É muita coisa legal para vocês se divertirem, para vocês curtirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, não esquece de mandar aquele like, né, aquele joinha, porque isso é muito legal para o desenvolvimento do canal e principalmente do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem, arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o presidente eleito do Bauru Basquete, o Mauro Michuê. Ele vem já acompanhando o basquete há 14 anos, apoiando o trabalho que é feito no Bauru Basquete, não só na equipe principal, na forte equipe principal, mas como também um projeto muito interessante da base, né, para cada vez solidificar, né, o trabalho que é feito na base na cidade de Bauru. Olha, a entrevista ficou muito legal e eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme. Essa semana a gente recebeu o Mauro, presidente eleito do Bauru Basquete. Mas antes da gente falar sobre o Mauro, falar sobre a vida dele, enfim, sobre o que ele está pensando para o futuro lá no Bauru Basquete principalmente, e é claro, em prol do basquetebol brasileiro, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Mauro. Olá, Beira, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, prazer enorme estar aqui hoje participando desse seu programa. Fico feliz aí pelo convite e também muito feliz aí por esse novo desafio. Queria agora, nesse programa nosso, falar um pouquinho aí sobre o que é os nossos planos, o que a gente pensa. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana, né, Bira? Porque a gente fala justamente daquilo que move, né, nosso intuito aqui, que é o basquete, né? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, é um prazer enorme. Obrigado por falar com você, poder chegar a muitas mais pessoas aí para a gente poder conectar. E é importantíssimo a gente cada vez mais desenvolver o basquete aí, como ele está crescendo cada dia mais aí no cenário nacional, né, Bira? Olha, Mauro, o programa se sente muito honrado. Nós já estamos no programa de número 226, ou seja, amigos, são 200, 226. exatamente, 226 semanas consecutivas, sempre com o programa gravado. A galera já sabe que o programa é gravado, né? E exibido no canal Lance Livre Ganha Jogo, que é o meu canal no YouTube, toda quinta-feira. É só ir lá, se divertir, curtir, não esquece de mandar aquele joinha, né? Aquele like. Não esquece também, galera, de divulgar para os seus amigos, né? Gostou? Divulga. Não gostou? Divulga também, né? E aí deixa para quem vai assistir o programa para avaliar. Então a gente agradece e principalmente a gente se sente, Mauro, muito honrado com a tua presença aqui. A galera que acompanha o programa, principalmente, Mauro, meus alunos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu dou aula no curso de graduação e pós-graduação de basquetebol, né, para Olha aqueles só, que profissionais que bacana. vão estar trabalhando no mercado daqui a pouco, já tem muita gente estagiando, mas daqui a pouco eles vão estar lá fora, trabalhando como professores, cada um dentro do que escolher, né? O desporto, academia, educação física escolar, enfim, a educação física eu falo muito para eles sobre isso, que ela é muito legal, porque ela te oferece vários caminhos a seguir, né? E cada um vai pelo seu caminho, né? O meu foi o basquetebol, que eu joguei desde cedo basquete, né? E a minha vida hoje é 100% basquete. Mas eles gostam de saber, inclusive, Mauro, eles fazem, observam os programas, assistem os programas e fazem um relatório toda semana
Uhum. uma síntese, não precisa fazer muita coisa. Eu falo até, olha, faz no corpo do e-mail, não precisa fazer trabalho, não é para entregar, fazer com capa, não, não, nada disso. Eu quero que vocês assistam, que vocês aprendam, que vocês conheçam mais pessoas, né? E falei sobre a sua entrevista para essa semana, com toda certeza eles vão assistir, vão enviar para o meu e-mail, e isso vale ponto para eles, é uma das avaliações do período. Mas eles gostam de saber sempre, Mauro, a trajetória dos nossos convidados. E aí está contigo, meu amigo. Conta aí como é que você se inseriu no esporte, da onde veio essa paixão pelo Bauru Basquete. Olha lá, está com a camisa do Bauru. Mostra pra gente Olha, aí, Mauro. Olha lá, olha que beleza. Bauru, ó, olha que maravilha. Número 10, olha lá, tem Alex, que né? vestir a camisa, né, Alex. Birá? É isso aí. Fala um pouquinho pra gente sobre essa paixão, Mauro. Cara, muito bacana. Tem uma história muito legal para contar sobre isso, tá, Bira? Bom, primeiramente assim, né? Acho que quando todo jovem, né, acaba se inserindo muito pelo esporte, principalmente pelo futebol, né? E sempre a Sim. minha vida toda, na adolescência, foi muito ligada ao futebol. Aí aconteceu um incidente interessante, rapaz, alguns anos atrás, exatamente há 14 anos atrás. Acho que eu já comentei para você que nós estamos apoiando esse projeto há 14 anos aí como patrocinador. E ele aconteceu de uma forma bastante interessante, né? Eu estava num cliente, né? E cruzei naquela época com o presidente do Bauru Basquete, tá? Que era o Vitinho. E ele tinha estudado comigo numa faculdade, eu tinha feito faculdade de Direito com ele, e aí cruzei com ele e falei, opa, o que você está fazendo aqui, Vitor? Olha, Mauro, nós estamos numa situação bastante complicada aqui com o projeto do Bauru Basquete, e a gente está correndo o risco aí de ter que parar o projeto até por falta de apoio. Eu vim aqui bater na porta do pessoal da Pascoaloto, que foi, sem dúvida nenhuma, também um dos grandes apoiadores aí do projeto. E ele me Aham. falou, ele fez um convite, Birá, você não quer ir lá assistir um jogo de basquete? Eu falei, cara, basquete? Cara, eu vou lá. Ah, vou lá assistir. Tudo bem. Ah, ó, é tal horário, você vai lá no jogo. Cheguei lá no jogo, convite dele. E aí, Birá, eu quase morri do coração. Foram 10 É, segundos que basquete demoraram não é fácil. mais do que eu imaginava em termos assim daquilo que eu imaginava como na minha vida. Cara, aqueles 10 segundos finais, jogo empatado, eu peguei um jogo muito assim, competitivo. Eu olhei Aham. aquilo e falei assim, não é possível, cara. Que coisa maravilhosa, que adrenalina, que É coisa verdade. bacana. E a partir dali, eu brinco, tá, Bira? Falo pro pessoal que eu fui picado pelo bichinho do basquete. Tá? Eu Aham, é senti verdade. naquele dia lá, Bira, uma emoção assim muito bacana, né? Assim, a gente envolvimento, estava lá no panela de pressão que você conhece, né, muito bem, com toda Muito, aquela muito bem. plateia apoiando. E ali naquele momento eu olhei e falei assim, caramba, eu não posso deixar esse processo, esse projeto de forma alguma parar. Olha como que a população, a plateia, né, os torcedores estão conectados com o time. E aí eu fui falar com ele e falei assim, eu quero apoiar também com uma cota de patrocínio o Bauru Basquete. Isso foi há Legal. 14 anos atrás, Birá. Então, desde lá até hoje, a gente acompanha. Eu vou falar para você que tem momentos do jogo que eu fecho os olhos, né, para a gente não sentir tanta adrenalina e tanta pressão no coração, porque É verdade. realmente é uma coisa emocionante. Eu acredito que você saiba muito bem o que que é isso, né? Você que vive muito do basquete, é uma emoção muito bacana. Então, a história minha começou há 14 anos atrás, Ô, nesse Mauro, movimento. deixa eu te falar uma coisa, não é para meter medo em você, eu tenho que contar a história porque é uma história que é minha e é bem próxima disso tudo que você está falando. Eu tinha 14 anos, eu estava jogando, meu pai era diretor do time, estava no banco, num clube chamado Riachuelo Tênis Clube, e na década de 50, 40, claro que eu não era dessa década, né? Mas Ah, né, era chamado como a Academia do Basquete aqui no Rio de Janeiro. Era um clube em que tá. só se praticava basquete na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, nesse dia, num jogo muito complicado também, o basquete é realmente a adrenalina, ela vai, né, Demais, vai demais. longe. O meu pai faleceu ali no banco, cara. Você Ele está de infartou. brincadeira. Verdade. Eu estava jogando e ele estava no banco como diretor. Ele se sentiu mal, infartou com 41 anos, morreu ali na hora. Ira do céu. É, Rapaz, eu não sabia eu estou aqui, disso. eu estou rindo, eu não rindo, mas estou contando a história porque Ah, já tivemos outras histórias também, presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso, no Maracanãzinho, enfim. O basquete não é fácil não, meu amigo.
basquete. Mas É vamos por lá, vamos isso, lá. é por isso que ele vira, é por isso que ele se transforma numa paixão, né, Bira? Pô, É mas isso que aí. pena, mesmos E é por sentimentos aí isso que eu pela gosto perda. tanto do basquete, né? O basquete é É, 100%, vira é 100% basquete. Vamos é lá, isso Mauro. aí. E aí, como você comentou, né? Então a história começou muito através dessa situação, né? Onde eu Aham, me aproximei do basquete. A partir daquele momento eu vivi o que era o basquete, né? Apoiando desde então. E aí, há 14 anos nós estamos juntos aqui com o Bauru Basquete, a representatividade que eu falo até que essa associação, essa entidade Bauru Basquete tem pela cidade de Bauru e região, né? E por aham, que não dizer fora daqui também, né? sim. Logicamente, porque tem torcedores espalhados aí pelo Brasil, até fora do Brasil. Então, é muito bacana, e assim começou a minha história, assim eu me conectei ao basquete, Vira. Vira, aí que Com eu toda estou a cada certeza. dia mais aí apoiando, e agora um momento muito especial. Fala um pouquinho sobre essa empresa, que é a empresa que há 14 anos vem apoiando. Todo mundo quer saber que empresa é essa. Boa, boa. E é bacana isso porque é o seguinte, quando a gente começou esse apoio lá atrás, né, a nossa empresa hoje, o Fácimos, trabalha com tecnologia, tá, Bira? Então, você vê, é Aham, uma empresa que hoje fornece soluções de tecnologia para o Brasil todo, né? Nós temos clientes aqui não só no interior de São Paulo, mas São Paulo, capital, Rio de Janeiro, sul do país, Nordeste, Centro-Oeste. E aí, o que, que nós começamos a entender? Que há uma necessidade muito importante do esporte fazer parte hoje das instituições, né? Das empresas. As empresas precisam hoje ter, com ainda mais certeza. agora, depois do Covid, a gente pode depois explorar um pouco mais, mas você vê a importância hoje dos problemas que têm ocorrido hoje, não só em relação à saúde mental, mas a dificuldade que, né, os jovens têm em relação a entender, né, o papel de cada um dentro desse processo. Então, lá atrás, em 2014, a gente aproximou nossa empresa do esporte, e aí houve um engajamento aqui por dentro de todos os funcionários, né? Todos os funcionários acompanhando. Nós temos aqui grupo, né, de WhatsApp, onde a gente troca aí mensagens todos os dias. Aí a gente vai curtindo aí o basquete e vai acompanhando o Bauru Basquete. Então a empresa, através inclusive de apoios de outros fornecedores meus, a gente conseguiu verba para apoiar o Bauru Beleza. Basquete. Então, Maravilha. é E importante que os a gente, jogadores vão lá, Mauro? Os jogadores vão lá à empresa, vão fazer palestra, vão falar muitas sobre os vezes, jogos. Isso é muitas legal. vezes, Essa muitas vezes. A interação é gente já boa. teve alguns eventos da empresa onde aqui já teve palestra, o Alex esteve aqui, o Larry esteve aqui, vários jogadores já estiveram aqui conosco. Aham. Recentemente nós fizemos um evento de final de ano e o Paulo Jaú esteve lá, o nosso técnico, para ser o nosso jurado. A gente fez um Legal, programa de bacana. TV lá de talentos e o Paulo foi convidado, participou desse evento conosco. Então, a gente está conectado com o Bauru Basquete como empresa também, Bira. Então, isso é muito importante a gente fazer Aham. com que os nossos colaboradores, tá, façam parte disso. A empresa ela não pode estar só presente com uma cota de patrocínio. Você tem que fazer com que o esporte e o basquete esteja enraizado dentro. Então, hoje, para você ter uma Isso aí. ideia, a gente tem muitos colaboradores que vão aos jogos, todos os jogos, acompanham todos Aham. os jogos. Então, isso é legal, por quê? Porque nós temos hoje uma estratégia de ESG muito importante, Bira. Né? ESG hoje é algo que está na pauta de todas as organizações, né? E essa questão de ESG está muito vinculada também à questão não só social, mas também de apoio ao esporte. Então, Aham. essa estratégia nossa de estar com o esporte lá há 14 anos é muito bacana. E olha que interessante, viu, Bira? A gente também já patrocinou o vôlei feminino aqui de Bauru, Sim. e hoje eu sou patrocinador master do time de futebol de salão também, aqui de Bauru. Então, nós temos no nosso DNA da Fácimos uma visão muito importante que o esporte transforma pessoas, Bira. Eu não tenho dúvida Com disso, toda tá? certeza, com toda E é, e certeza. é- e é importante a gente ter não só o lado profissional, mas também o lado social, o lado do esporte envolvido também conectado. Então, acho que a gente começa a retribuir, não só para a cidade, para a sociedade, e também para os nossos clientes, que enxergam que nós, Aham. como fácimos, enxergamos o esporte como sendo, sem dúvida nenhuma, né, uma linha importante de transformação das pessoas. E é por isso que a gente vem apoiando algumas modalidades, né? Mais, logicamente, fortemente o basquete, mas a gente não deixa de olhar, né, os outros esportes também para apoiar, viu, Bira?
Maravilha. E vocês têm um Instagram? Vocês estão no Instagram para a gente colocar aqui para a galera que Claro, quiser é, acompanhar, quiser conhecer um sim. pouquinho mais da empresa? Vamos lá, arroba Fácimos. M de Facimus. Maria, US. Fácimos. Aí tá aí, arroba Facimus. Quem vai Isso. lá, entra, procura pelo Pode Mauro, olhar. procura pela galera lá para conhecer um pouquinho mais e até parabenizar, pessoal. Esse trabalho é importantíssimo que eles fazem de apoio ao esporte. Viu, Mauro? Parabéns, parabéns lá à tua diretoria, toda a galera que se empenha em cada vez mais fazer com que você bem colocou, né? O esporte é um grande veículo de educação, né, e de aproximação das pessoas, né? E a Facimus faz isso muito bem com a tua gestão. E agora, amigo, desafio à frente do Bauru Basquete, eleito na semana passada, né? Vai tomar posse, eu li que é em junho, Primeiro tá de junho. certo? 1º de junho. 1º de junho, a posse lá da diretoria, da nova diretoria do Bauru Basquete. Fala um pouquinho do que vocês estão pensando, desafios de momento. O Bauru está indo muito bem no NBB, praticamente classificado para a próxima fase, né, que é a fase de semifinal do NBB. Enfim, quem sabe o Bauru chega numa final aí, quem sabe o Bauru ganha, né, para presentear a Já nova pensou? diretoria, né? Por que não? O Fala um time está pouquinho para voando. gente. Fala O um pouco time para está gente. voando. O Bira, olha que interessante, né? Quando eu recebi aí esse convite, né? Eu fiz uma série de reflexões, né? E acho que é muito importante isso. Primeiro no quesito pessoal, depois no quesito profissional, né? E aí até como esportista também. Então, esse ponto que você perguntou é muito relevante, por quê? Em alguns momentos da vida, né, a gente tem que buscar, né, a contribuição e retribuição por tudo aquilo que você, de uma certa forma, já recebeu, né? Com Então, certeza. profissionalmente, eu estou muito bem realizado, né? Graças a Deus as coisas estão indo super bem, mas aquilo que a gente vem plantando ao longo de muitos anos, né? Seja através de comprometimento, né, profissionalismo e muito empenho. E o que eu quero como gestor à frente da empresa que eu estou liderando há 29 anos é levar um pouco dessa contribuição também para o esporte. Então, a ideia primeira nossa é dar continuidade no que está sendo feito pela gestão atual. Eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo, tá? O que a gente quer trazer agora é um pouco de contribuição daquele lado que a gente tem, talvez como empresário, como gestor e também como network que a gente tem no mercado para trazer mais gente para participar desse jogo aí, tá? Então, a gente tem Isso é certeza importante. a gente quer fazer Importantíssimo isso. isso, exatamente, trazer e expandir isso, não ficar restrito a só a minha organização. Eu quero trazer todas as empresas que estão hoje, de uma certa forma, conectadas conosco, a fazer parte desse jogo aí que nós estamos agora à frente, tá? Então, pessoalmente, é um momento importante. Por quê? Porque, como eu te falei, às vezes você estando dentro de uma área, né, privada, na área, né, de empresa, o esporte pode ser uma válvula de escape muito importante, né? Ela faz com que você tenha um tempo dedicado, é um outro tipo de organização que também exige de você, né, planejamento, gestão, organização e resultado. Nós temos que Claro. buscar resultado. E como é Tem, que você tem que ter busca resultado. resultado? É. Você tem que tirar a eficiência do grupo que você possui. Então, eu acho que a ideia é muito isso, é a gente contribuir melhorando a estrutura do Bauru Basquete, melhorando os resultados, né? Trazendo aí campeonatos, trazendo aí vitórias e também derrotas, porque a gente aprende com as derrotas, com certeza, né? Não é sempre que a Sim. gente ganha e a gente tem que saber, muitas vezes, olhar pelo olhar do lado aonde você tira o aprendizado, né? Então, essa é o ponto que na empresa a gente nem sempre ganha todos os projetos. Mas a gente não ganhou por quê? Porque a gente errou em alguma coisa. Vamos trabalhar para que a gente consiga ganhar o próximo, né? Então, Eu, acho eu que costumo sempre dizer que o basquete ele é muito bom porque não tem empate, né? Ou você ganha ou você perde. é E foi isso o que aí. você E falou. aí, Perdeu, amigo? Perdeu, não tem tempo para ficar chorando, se é, lamentando. É é isso aí. aprender e melhorar para tentar ganhar a próxima e por aí E vai. eu acho, e você vê pelo NBA que a gente está acompanhando aí, né? Você vê como que muda, Aham, né? Cada isso jogo, aí. cada fase é uma fase nova. O pessoal já costumava brincar, enquanto você está na fase de classificação em um campeonato, entrou no playoff, é outro campeonato, e a Totalmente gente tem que estar diferente. preparado. Então, essa filosofia toda, ela vai fazer muito bem também para mim como pessoa e desenvolvimento pessoal, Mira. E aí, a gente está com um desafio muito legal, estava comentando um pouquinho antes para você, a gente tem uma linha muito importante aqui de conduta, que é apostar na base.
tá, Bira? Ah, A isso é que eu gente ia te perguntar, porque a galera de repente está falando assim: ah, os caras só estão falando de adulto, poxa, não pensa na base, o basquetebol brasileiro da base está precisando de um trabalho muito forte, mas muito forte mesmo. Vocês estão pensando nisso, né? muito fortemente, Bira. Na verdade, já tem um projeto que está correndo há 4 anos, tá? Desde o sub-12, ele vem subindo, sub-13, sub-14, foi campeão paulista estadual, agora vai no sub-15, mantendo-se a mesma base dessa garotada. A ideia é que esse grupo chegue no sub-16, depois 18 e 20. Então, nós vamos fazer um trabalho muito forte de retenção desses talentos, dando condições para que eles fiquem aqui em Bauru, Bauru e região. É muito legal porque esses meninos estão indo muito bem, Bira. E aí tem uma coisa muito importante, Bira. É aquilo que a gente tem que enxergar para o futuro. Um planejamento, ele não acontece numa única temporada, né? A gente sabe que para manter o basquete vivo aqui na região e principalmente aqui em Bauru, a gente tem que ter um investimento, como a gente tem hoje nos atletas de ponta. Nós estamos hoje uma equipe, olha para você ver as surpresas que nós temos hoje no nosso plantel, né? O Alex não precisa falar nada, o Bright, uma surpresa absurda como condição Aham. de estar ser eleito como MVP, né? Nós Ele temos se aí, firmou, né? Ele chegou meio assim, sei lá, meio encabulado, não sei, mas se firmou, é um ótimo se jogador, firmou. excelente. E ele tinha um grande desafio, né? O desafio dele era a sombra do Taylor, né? A gente não pode deixar. O Taylor era É isso aqui aí. uma unanimidade em Bauru e ele teve que Grande chegar com esse Larry peso nas Taylor, costas. é isso aí. E está indo muito bem, o próprio Andrezão, né? O É próprio. igual aquele filho de um bom jogador, né? Ah, o cara foi filho do Zico. Pô, o cara já Pronto, imagina pronto. Ele vai ter que se virar, né? o peso que ele carrega. E aí, Filho do Michael o Bira, Jordan e por aí vai. exato. Ibira, e é importante, então, esse trabalho na base. A gente vê Sim, hoje a gente alguns fica times satisfeito. que têm feito muito bem isso, né? O Paulistano é um exemplo, né? Você vê o Pinheiros, o próprio Franca, o Flamengo, como você bem Aham. disse, e outros times aí. Então, acho que o Bauru também tem que olhar muito para essa base, tá? Tem uma garotada muito boa. E você sabe por que isso é importante, Bira? Eu moro num condomínio e lá tem algumas quadras, né? E antigamente você andava muito ali em volta, ele fazia algumas caminhadas, e você olhava, só tinha molecada jogando futebol de salão. Futebol. Aham. Hoje, é mais do que a metade do tempo jogando basquete. Ah, que beleza. E isso Ah, é que maravilha. importante, porque essa garotada que está subindo de 10, 12, 11 anos, né? Eles já estão com o basquete na veia deles. Isso é uma formação Você pode dizer, você pode afirmar para a gente que hoje o basquete aí em Bauru bateu o futebol? Futebol é o Noroeste, né? É o Noroeste o time daí? Eu diria que nesse momento o basquete ele tem uma projeção maior do que o futebol, tá? É o Noroeste Noroeste. ele está na segunda divisão, está na Agora terceira? ele está na Série D do brasileiro, mas na Sim. primeira divisão do Paulista. Nós Ah, subimos primeira no ano divisão passado, paulista. está resgatando super bacana, o pessoal está fazendo um trabalho super legal lá também. Mas hoje, a Aham. nível de projeção, nós temos aqui, e olha que Bauru tem um viés muito legal no esporte. Para você ter uma ideia, né, nós fomos vice-campeão feminino da Superliga. Perdemos Sim, para sim. Osasco, que é o Sim, vôlei eu SESI vi a Vôlei final. Bauru. Eu vi a final. Exatamente. O masculino quase chegou na semifinal. Nós Aham. temos o Bauru Basquete com uma grande com a possibilidade de chegar entre os 4 melhores da NBB. O Noroeste agora na primeira divisão do Paulista, que estava na segunda divisão por muitos anos. Então, você vê que a cidade ela tem, sem dúvida nenhuma, um viés muito bacana em apoio ao esporte. Isso é muito positivo. E quando o trabalho é bem feito, Mauro, tem espaço para todo mundo, né? Concordo com você. Concordo Esse com negócio de você. ficar dizendo, ah, o futebol atrapalha, né? Não, é porque você não está fazendo um trabalho bom, não está fazendo um trabalho bem feito, então você quer jogar a culpa no futebol dizendo que o futebol está atrapalhando. Não é isso, né? Você pensa Exatamente. dessa maneira também? Penso exatamente, eu vou dizer mais, Birá, o futebol ele tem as suas agendas, né? Então, se você está jogando um Paulista e tem um período de 3, 4 meses de campeonato, como é que fica o restante? Aham. Não vai ficar sem esporte? Não, você tem que cobrir. Então, você ter hoje, dentro de Bauru, opções é muito importante. É claro que Com você certeza. acaba dividindo um pouco do recurso, né, entre os esportes. Mas é aquilo que você falou, quando você consegue trabalhar de forma planejada, sério, de forma muito ética, né, e com comprometimento, o resultado vem e o apoio vem. O que você não quer apoiar é algo que você vê como sendo incerto, inseguro
ou alguma coisa É. do qual você não gera confiança. Agora, quando Trabalho que você tem não confiança, tenha credibilidade, né? O trabalho sem credibilidade, meu amigo. não tem. E isso foi um dos motivos principais da minha decisão de vir assumir o Bauru Basquete. A gente É sabe da mesmo. gestão anterior do Plínio, a gestão anterior também que teve do Goda, do Fornazari, etc. São pessoas que passaram por lá com maior nível de credibilidade, Bira. Então, a gente quer dar continuidade a um trabalho que já vem vindo de muitos anos. E o reflexo Maravilha. disso está aí, o resultado está aí. É a cidade, ontem estive lá, 2.000 pessoas, né, dentro do panela de pressão, que aquilo lá Ah, já não panela. cabia mais ninguém, viu, Bira? Panela tem história. A panela. Você tem uma história bonita lá, né, Bira? Você me contou, né? É, naquela época do Leandrinho, rapidamente, né? Naquela época do Leandrinho, toda semana eu estava em Bauru e coincidia ser terça-feira. Tinha jogo pelo Sport TV, estava lá fazendo. Porque nós tivemos um diretor à época, né? Entrou um diretor lá no canal e acabou com todas as transmissões de estúdio, né? Quero todo mundo no local. Então a Ao gente, vivo. a gente nunca viajou tanto. E eu ia para Bauru toda terça-feira. E eu tinha que estar na quarta-feira, galera, às 7h30 da manhã, na Barra da Tijuca. Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Nossa. Tijuca, dando aula na Estácio, uma das Você universidades que eu acabava a trabalhei. transmissão e já voltava para o Rio. Não, eu dormia, né? Não, eu saía depois para tomar um chopinho com os amigos, bater um papo. Isso faz parte, essa resenha Sei, não pode sei. deixar de ter, né? Mas eu acordava cedo, porque eu tinha que pegar um voo da TAM, que saía às 5 horas de Bauru, aquele Fokker Isso, 100, né? E ia até exatamente. Congonhas. Já de Congonhas agendava um táxi, Congonhas, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, já pegava o táxi, 7h20, 7h25, estava na sala começando a fazer chamada. Até que um aluno meu Caramba. falou assim, professor, peraí, você estava ontem em Bauru que eu vi o jogo. Você está aqui dando aula? Que história é essa? Conta pra gente. Em menos de 12 horas, hein, Bira? Olha para você ver, isso que era paixão, hein, cara? E Claro que o dia que profissionalismo. atrasava voo, que chovia muito e tal, dava uma zebrinha, mas não era sempre. Olha, 99% das vezes deu certo. Mas você sabe que eu acho que eu queria pegar um gancho aí, Bira? Você vê que hoje a, o basquete está muito mais estruturado, né, Bira, do que naquela É, época que você com conviveu, né? certeza. Eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo aonde estávamos e aonde a gente está e aonde nós podemos chegar. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que Aham. o processo antigamente, né, logicamente, tem lá todas as suas, né, seus glamours, né, todas as suas efeitos positivos, mas ele vem evoluindo, né? Cada vez e cada dia mais o basquete está sendo inserido no contexto hoje nacional do esporte, né? E isso é positivo. Hoje, olha a representativa que nós temos dos clubes principais. Nós estamos falando de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Vasco, né? É, são times hoje de muita expressão, clubes tradicionais que estão Camisas colocando. pesadas, né? Camisas Exato, pesadas, né? exato. Tem uma camisa pesada, e isso faz com que o esporte cada vez tenha, né, Isso aí. uma posição maior e mais importante no contexto aí nacional. E isso é mérito de algumas pessoas como você, viu, Vira? Tenho certeza absoluta que você Imagina, tem aí imagina. muitos capítulos escritos nessa história, viu? Eu gosto muito do basquete por toda a minha história, né? E toda a história de família e tal, que é claro, perdi um pai muito cedo, mas eu amo o basquetebol e é a minha vida, conforme eu falei há um tempo atrás, uma entrevista que eu dei lá no Tijuca, onde hoje eu sou diretor de basquete, hoje eu sou 100% basquete. Mauro, só para a gente finalizar, amigo, eu não Eu, gosto de fazer um programa muito longo, né? Mas o papo está muito gostoso. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai até amanhã, cara. Faz uma análise para a gente do basquetebol brasileiro. Como é que você está vendo o basquetebol brasileiro? Você, como um grande gestor, é uma pessoa que vem apoiando o basquetebol há muito tempo e hoje é o presidente do Bauru Basquete. opa, nós estamos com boas expectativas, viu, Bira? Apesar de a gente não ter, nesse último ano aí, classificado, né, os nossos times aí para as próximas Olimpíadas, né? Todo o local de todo o mundo tem evoluído. Você olha o próprio processo do futebol, né? Hoje não tem, como a gente Uhum. brinca, não tem mais time bobo, né? Todo mundo hoje tem Exatamente. evoluído. E eu Isso acho que o aí. basquete está num processo de transformação muito importante, Mira. A gente estava conversando isso, né? Eu tive acompanhando o jogo do Bauru quando nós tivemos lá em Nova York e em Washington. Eu fui também, tá? Acompanhar o jogo lá. Sim. E ali eu vi o Você sabe que seguinte. ó, a gente não pode deixar de citar isso para ficar gravado, né? Você sabe que É, tem um jogador brasileiro chamado Fischer, Ricardo Fischer, que jogava à época no Bauru,
né? Sim. Naquele jogo, eu comentei aquele jogo pelo Sport TV, Ah, né? é? Aquela passagem do Bauru pelo Madison Square Garden, e Isso. o Ricardo Fischer fez um triple-double lá dentro Exatamente. da meca do basquetebol Você lembra mundial. disso? É claro, eu tenho anotado isso. Isso faz parte Fantástico. da história do É, basquete, lá no não, Madison Square Garden. O Ricardo Fischer, exatamente. um grande abraço para ele, né? Está jogando hoje no São Paulo. Ele fez um triple-double lá, quer dizer, o único brasileiro que chegou a fazer isso. É, perfeito. E a gente começou, ali eu já percebi, o jogo ele estava mudando muito fortemente para um jogo não só tático como físico também, né, Bira? Aham, Então é hoje verdade. a gente percebe que o jogo ele tem que ser aí uma combinação muito grande de defesa e ataque. Então, às vezes a gente brinca, né, defesa ganha jogo e ganha mesmo, né? Tá se cada vez mais mostrando isso. A gente tem acompanhado a NBA aí, a gente tem visto como que os times hoje têm se estruturado. Então, qual que é a expectativa minha em relação que os clubes brasileiros façam também esse processo, né? A gente tem, por isso que eu falo da base, a gente desde pequeno, novo, tem que trabalhar esse pessoal nesse tipo de quesito, né? Eles têm que, sem dúvida nenhuma, ter habilidade, mas também tem que ter condições físicas para acompanhar. E esse é o trabalho que eu acho que vai acontecer com o basquete aí para os próximos anos, tá? Eu não tenho Legal, dúvida bacana. que o basquete vai ter uma representatividade maior ainda aí no cenário nacional, né? A gente vê cada vez mais empresas de porte, como tem hoje por trás aí, né? O do NBB aí apoiando. Então, acho que a ideia é que continue evoluindo. E é para isso que a gente está aqui, viu, Birá? Nós estamos vindo aqui para trazer, sem Maravilha. dúvida nenhuma, mais energia. E eu já comentei isso para a equipe ali, estou falando para eles, podem contar conosco. A gente está chegando aqui para apoiar cada vez mais, dar continuidade a esse projeto e fazer com que a gente chegue muito longe, né? E que a gente consiga grandes resultados aí junto. E isso vai fazer com que o basquete se torne, sem dúvida nenhuma, né, um esporte cada vez mais hoje, né, não só assistido, mas acompanhado e cada vez mais aí dentro do cotidiano de todo mundo, viu, Birá? Maravilha, Mauro, olha, muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Divulgue esse programa aí para a galera. Adorei, É adorei, um dos Birá. poucos programas no Brasil que fala sobre basquetebol, que entrevista pessoas do basquetebol de vários segmentos. Hoje, galera, foi a vez do presidente eleito do Bauru Basquete, está tomando posse no dia 1º de junho, uma pessoa que acompanha o Bauru há bastante tempo, né? Vocês viram pela entrevista, né? Pela fala dele. E como brilha os olhos do Mauro quando ele fala do Bauru Basquete, né? É um negócio impressionante. Parabéns, viu, amigo? Parabéns e sucesso nesse novo desafio. Estamos aqui, Labirão. Vamos Valeu, fazer parte desse jogo aí, tá? Contamos com você sempre, viu? um forte Um abraço, abraço, fique com obrigado Deus, por tudo, valeu. viu? Um prazer enorme falar contigo. Da mesma forma, um abraço. Outro para você. O programa Na Cobertura com Mirabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o presidente eleito do Bauru Basquete, o nosso amigo Mauro Mitchue. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.